Graça e paz. Mensagem de Hayden Wilson Tozer. Este mundo, um lugar de lazer ou um campo de batalha? As coisas são para nós não apenas o que elas são o que achamos que elas são. Isso quer dizer que a nossa atitude para com as coisas é provavelmente mais importante, afinal de contas, do que as próprias coisas em si mesmas. Isso é uma peça comum do conhecimento, tal como uma velha moeda, já desgastada pelo uso, mas que ainda tem sobre si o cunho de que é verdadeira e não deve ser rejeitada simplesmente por nos ser tão conhecida. É estranho como um fato pode permanecer inalterado, ao passo que a nossa interpretação do mesmo altera-se com o passar das gerações e dos anos. Um fato assim é o mundo em que vivemos. Ele existe e tem existido através dos séculos. Isso é um fato permanente, praticamente inalterado com o passar do tempo. Mas, como é diferente a forma pela qual o homem moderno vê em relação à visão que nossos pais tinham. Aqui vemos com clareza quão grande é o poder da interpretação. O mundo é para todos nós não apenas o que ele é o que cremos ele ser, e uma tremenda carga de dor ou de felicidade depende da fornia correta da nossa interpretação. Um exemplo disso pode ser buscado na experiência americana. Há uma diferença enorme entre as atitudes tomadas nos dias de hoje e aquelas dos primórdios da colonização americana. Naqueles tempos, quando o cristianismo exercia uma influência dominante sobre o pensamento americano, o mundo era considerado um campo de batalha. Os primeiros americanos acreditavam no pecado, no diabo e no inferno como constituindo uma força, e criam em Deus, na retidão e no céu como sendo outra força. Por natureza, essas forças eram opostas entre si numa hostilidade profunda, séria e irreconciliável. Os seres humanos de então tinham que escolher um dos dois lados. Eles não podiam manter-se neutros. Para eles tinha de ser vida ou morte, céu ou inferno. E se optassem por estar do lado de Deus, eles tinham a expectativa de que teriam que enfrentar uma guerra contra os inimigos de Deus. A luta seria real e mortal e duraria enquanto a vida permanecesse por aqui. As pessoas almejavam o céu como um retorno da guerra, como um embanhar das espadas para, em paz, desfrutar da vida no lar que lhes havia sido preparado. Os sermões e os cânticos daqueles dias, com frequência, tinham uma qualidade marcial, e muitas vezes um traço de saudade do lar celestial. Os soldados cristãos pensavam sobre o lar, sobre o descanso e sobre o estarem juntos com os seus, e suas vozes cresciam em lamentação ao cantarem da batalha terminada e da vitória alcançada. Mas quer estivessem atacando as armas do inimigo, ou sonhando com o fim da guerra e com as boas-vindas do Pai, eles nunca se esqueciam de como era o mundo em que viviam. Era um campo de guerra e muitos eram feridos e mortos. Essa visão é inquestionavelmente de acordo com as Escrituras. Mesmo levando-se em conta as figuras e metáforas que são muito frequentes na Bíblia, é uma clara doutrina bíblica que tremendas forças espirituais acham-se presentes no mundo. A humanidade, por causa de sua natureza espiritual, está no meio dessas forças. Os poderes do mal inclinam-se a nos destruir, ao passo que Cristo está presente para nos salvar por meio do poder do Evangelho. Para sermos libertos, temos de colocar-nos do lado de Deus em fé e em obediência. Resumidamente, era isso que os primitivos americanos pensavam, e o que cremos é o que a Bíblia ensina. Que diferente é hoje. A realidade permanece a mesma, mas a interpretação mudou completamente. As pessoas não mais pensam no mundo como sendo um campo de batalha, mas como um lugar de lazer. Não estaríamos aqui para lutar, estaríamos aqui para brincar. Não estaríamos num país estrangeiro, estaríamos em casa. Não estaríamos preparando-nos para a vida, mas já estaríamos vivendo a nossa vida
e o melhor que poderíamos fazer é livrarmos-nos de nossas inibições e de nossas frustrações para viver esta vida o máximo que pudéssemos. Isto, cremos, é um correto resumo da filosofia religiosa do homem moderno, abertamente professada por milhões e tacitamente aceita por muito mais pessoas ainda, que vivem de acordo com essa filosofia, mesmo que não a admitam por meio de palavras. Esta mudança de atitude em relação ao mundo tem tido e está tendo uma influência sobre os cristãos, até mesmo sobre os cristãos evangélicos que professam a fé na Bíblia. Por um curioso malabarismo de figuras, fazem uma soma de forma errada e ainda assim dizem obter a resposta correta. Isso parece fantástico, mas é verdade. A ideia quanto a este mundo ser um lugar de lazer em vez de um campo de batalha tem sido acatada praticamente pela grande maioria dos cristãos fundamentalistas. Eles podem responder com evasivas quando diretamente questionados quanto à sua posição, mas a conduta deles os denuncia. Eles estão querendo percorrer dois caminhos, desfrutar Cristo e o mundo, e com muita alegria dizem a todos que receber Jesus não requer que renunciem ao seu divertimento. O cristianismo seria apenas a coisa mais divertida que se possa imaginar. O culto decorrente de tal visão da vida acha-se tão deslocado de seu centro como a própria visão em si mesma, um tipo de casa de diversões noturnas santificada, sem a champanhe e sem os bêbados de colarinho. Tudo isso chegou a um ponto que se tornou algo muito sério, de forma que agora todos os cristãos têm a obrigação de reexaminar a sua filosofia de vida à luz da Bíblia. Com a descoberta do caminho que é bíblico, devem ir por ele, mesmo que para isso tenham de se desligar de muitas coisas que tinham aceitado como verdadeiras, mas que agora, à luz da verdade, tenham se mostrado serem falsas. Uma visão correta de Deus e do mundo futuro requer que tenhamos uma visão certa do mundo em que vivemos e do nosso relacionamento em relação a ele. São tantas coisas que dependem disso que não podemos nos descuidar a esse respeito. Amém. Deus abençoe a todos.